Bom dia para você que começa junto com a gente o programa Rosa Choque pela Rede TV no Sistema Gurgakis de Comunicação. Bom dia nessa quarta-feira iluminada por Deus com muito sol, graças a Deus, né? Mas falar de sol e falar de chuva é relativo, porque para você que gosta de chuva o dia não tá tão bom. Mas para você que gosta do sol, que abre a janela e se vê refletida com a maior luz do mundo e foi feita só para você. Já pensou que coisa mais linda é isso? Muita gente precisa de tanta lâmpada, de tanta luz e você já pode abrir a sua janela e o sol vai estar lá, te recebendo, te dizendo que este vai ser o dia mais feliz da sua vida. Mas se não for o dia mais feliz da sua vida, tudo bem, a gente tem tantos outros dias para poder ser feliz. O importante é que você acredite que as coisas vão acontecer no momento certo. 9244-9858 é o telefone que você pode interagir aqui com a gente. Eu sou Rosa Choque, @gmail.com. Programa Rosa Choque, segundas, quartas e sextas, a partir das 7 horas. Ao vivo para todo o estado de Rondônia e ao meio-dia disponível pelo YouTube, pelo News Rondônia e pelo SGC. Obrigada a todos que junto com a gente tentam fazer do dia um dia mais feliz. Tratar bem. O que é tratar bem? Você gosta de ser bem tratado? Mas o que você tem feito para tratar as pessoas que ficam próximas de você bem? Um bom dia garante uma boa noite. Um sorriso garante que todas as pessoas ao seu redor também sejam felizes. Mas e você? O que você tem feito para que as pessoas ao seu redor se sintam felizes? Às vezes, a gente se coloca dentro de uma concha e não deixa que ninguém chegue perto da gente para poder nos ajudar. Mas e você? O que você faz para que as pessoas que estão ao seu redor não entrem numa concha e tenham medo de falar com você? Mas você acredita que a vida ela vai mudando a todo instante e que eu e você temos a obrigação moral de fazer alguém feliz? Alguém que chega perto da gente não pode sair de perto da gente mais infeliz do que chegou. Quem chegar perto da gente tem que sair com um sorriso maior e uma possibilidade de ser feliz. Essa é a nossa obrigação como ser humano. Essa é a nossa obrigação como seres idênticos, iguais ou similares, como quer que se fale, de fazer o outro feliz. Se ninguém está te fazendo feliz, infelizmente, a gente não pode obrigar o outro a ser como a gente é. O que a gente pode fazer é, pelo exemplo, fazer com que as pessoas vão modificando o seu comportamento até que um dia ela seja aquilo que nós queremos que ela seja. Mas o tratar bem, ele vai além das palavras, ele vai nos gestos. Para quantas pessoas você disse oi hoje? Para quantas pessoas você passou ao lado, seja no elevador, na escada, dentro do sinal, na padaria? Para quantas pessoas você disse oi? Para quantas pessoas você disse bom dia? Quantas foram as pessoas que passaram perto de mim ou perto de você e que nós, de alguma forma, deixamos que elas passassem por nós e ela se sentisse invisível, inútil? Porque nós, no nosso egoísmo, esquecemos que aquele era um ser que naquele momento, talvez, só precisasse de um bom dia. O maior psicólogo de todos, o grande mestre, ensinava que nós não precisávamos dar dinheiro nem dar nada que fosse material. Era necessário apenas que nós dessemos um sorriso, que nós pegássemos nos braços, que nós nos dessemos a mão, que a gente fosse feliz. Difícil falar de felicidade faltando dinheiro, faltando comida e estando doente? Concordo. Mas o barco, ele foi feito para navegar. E às vezes a gente coloca o nosso barco ali no porto parado. Mas o barco não foi feito para isso. Nós não fomos feitos para ficar dentro de casa, deitados na cama e esperando a vida passar. A gente foi feito, cada um de nós, para aguentar tudo o que a vida tem para nos oferecer. E lá no final, quando a gente chegar, a gente poder olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e poder dizer: eu venci, eu consegui. E todos aqueles que eu gostava estão de perto, junto de mim. Porque não adianta chegar lá na frente e olhar para trás e ver as pessoas que você ama. O ideal é que nós caminhemos sempre juntos, ajudando, retrocedendo, pegando na mão, pedindo ajuda,
Mas o importante é que a gente, mesmo que demore mais, chegue junto com as pessoas que a gente ama. O nosso convidado de hoje no programa Rosa Choque vem para falar sobre humanização, sobre a medicina, sobre como atender, sobre as obrigações e como é esse relacionamento entre médico e paciente. Afinal de contas, quantos de nós já não precisou ir ao médico e de repente ficou até com vergonha? Muitíssimo obrigada ao meu convidado muito especial hoje, Dr. Manuel Guimarães. Obrigada, querido, obrigada. Muito obrigada de coração por ter vindo aqui. Por favor. Bom dia, seu nome completo. Manuel Guimarães. Veio de onde? Vim de Recife. Nome do seu pai? Manuel Guimarães. Sua mãe? Maria Celeste. Medicina na sua vida é o quê? É tudo. Aprendeu? A medicina na vida é... Quando se torna médico, a pessoa nunca mais se dissocia dela. É uma coisa que fica intrínseca no ser humano. Era um sonho de criança? Era um sonho de criança. Tem alguém que te levou a ter esse sonho ou esse sonho era só seu? Não, o sonho era meu. Ninguém na sua família tinha essa profissão? Ninguém que você seguiu como exemplo? Não, eu fui o primeiro médico da minha família. Seu primeiro paciente, como foi a emoção? Bem, muito cedo eu já atendia, comecei a atender com alguns professores nos pronto-socorros. Então, foi muito precoce essa adaptação na medicina. Até porque, como eu sempre direcionei minha vida em prol desse meu objetivo, então, para mim foi uma coisa muito natural. Na verdade, nem me lembro do primeiro paciente. Não lembra? Não. E o que é para o médico, quando a gente fala assim da humanização, saber que as pessoas que vão te procurar, elas às vezes não estão nem doentes, elas só querem uma palavra e a sua negativa de que ela não está doente. Como que é esse relacionamento do médico e do paciente nesse sentido? O médico, na verdade, é como um celibato. É um celibato. O que é um celibato para as pessoas que não sabem o que que estão ouvindo a gente? É uma dedicação, assim, uma dedicação exclusiva, são 24 horas. Como eu falei anteriormente, não existe como dissociar o médico do ser humano. Não é aquela profissão que você vai para casa, esquece tudo e volta depois? Não. Você pode estar viajando, você pode estar no exterior, se acontecer alguma intercorrência com alguém, tem médico aqui, tem médico, dentro do avião tem médico, então nós nunca estamos de férias. Sempre estamos prontos para poder salvar as pessoas, para ajudar as pessoas no que for necessário. O juramento que vocês fazem na ata da colação de grau de vocês, eles lhe dá isso? Ele, que você efetivamente, ele nos dá essa prerrogativa. As pessoas, às vezes, que nos veem, a gente está numa série de programas que fala a respeito da violência, dos traumas, de tudo que acontece com as pessoas e que, de alguma forma, destroem a parte, não só a parte psicológica, mas, às vezes, a parte física também. Às vezes, as pessoas criticam que o médico ele tem que atender o bandido, tem que atender o assassino. Mas o juramento, ele é para salvar a vida, ele não diz quem é essa vida, né? Isso mesmo. O que acontece muito em pronto-socorros, por exemplo, aí as pessoas dizem assim, mas ele é bandido, mas ele tem preferência de atendimento. Mas não é... Porque ele é bandido? É a condição que ele chegou? Não é essa a condição. Qual? É porque para salvaguardar a vida das outras pessoas. Porque já aconteceram casos em que os bandidos entraram para matar os outros que estavam sendo atendidos, estavam esperando na sala de emergência e atingir as outras pessoas. Então a gente faz isso como uma forma de atendê-lo logo para que uma prevenção. Uma prevenção, para que nós possamos ficar tranquilos, resguardar a vida das outras pessoas que estão esperando para ser atendidas. As pessoas às vezes chegam ao médico com uma agressão, uma lesão, qualquer que seja ela. E elas ficam muito bravas porque o médico tem que informar a autoridade, a polícia, enfim, a autoridade que estiver disponível naquele momento no lugar onde ele está, de que o senhor recebeu uma vítima, ou recebeu uma pessoa. E as pessoas às vezes não entendem que isso não é porque o senhor quer, e sim porque tem uma norma, tem uma lei que diz isso, né? É regulamentado que todas as vezes que a pessoa chegar vítima de agressão, tanto agressão física quanto acidente de trânsito, todos os tipos de agressões, claro, não, uma queda normal, absolutamente, não tem necessidade disso. Mas o que estiver dentro desse parâmetro de agressão, nós somos obrigados a comunicar para a autoridade competente. E isso a pessoa não tem que ficar com raiva do médico, porque é uma obrigação mesmo. Não, até porque nós comunicamos para ela o motivo por que nós estamos fazendo isso. Não é então assim, ela também é informada disso. Informada. Por se tratar de um acidente por agressão física ou um acidente de trânsito, nós temos que chamar a autoridade competente que ela vai orientá-la no sentido jurídico, no caso.
Quando a gente fala ainda a respeito dessas vítimas, dessas pessoas que sofreram, tanto a que é bandido mesmo, o assassino ou qualquer outra pessoa, a pessoa que sofreu uma agressão, seja ela adulto, criança, enfim, ela chega no médico, ela chega no hospital e a gente fala muito de humanização. Para as pessoas que nos veem, que às vezes não conseguem entender, o que seria a humanização na medicina? Humanização na medicina é ver o paciente de uma maneira holística. O que é holístico? De uma maneira global. Não vê-lo só unicamente como uma patologia. Certo. Ah, não, eu vou atender a apendicite. Eu vou atender a colecistite. Não. Eu vou atender um paciente que ele, no momento, apresenta uma patologia assim. Ele não é a patologia? Ele não é a patologia. Ele é um ser humano que, no momento, está numa condição de ser atendido por algum problema. Seja por agressão física, seja por uma doença qualquer, sazonal, por exemplo, um processo gripal, uma amidalite, uma malária. Nós temos uma incidência muito grande aqui. O senhor falou uma palavra agora que às vezes as pessoas ouvem dentro dos consultórios e não conseguem entender. E aí elas têm vergonha de perguntar para o médico e elas saem com aquela dúvida. Aí o médico fala assim, não, mas isso é uma coisa sazonal. O que é sazonal? Para a pessoa que entrou e saiu, gente, eu estou com uma doença muito grave. O que é sazonal? Sazonal é que está relacionado, por exemplo, nas épocas de chuva, a incidência de problemas respiratórios aumenta. Então sazonal está relacionado com o tempo, está relacionado com a época. É aquilo que acontece sempre dentro de um determinado estado ou determinado momento, é isso? Para a pessoa saber? Que acontece corriqueiramente, todo dia dentro daquele... Então, gente, não é uma doença. Para quem acha que não é a doença. É só dizer para você que é uma coisa comum dentro daquele contexto, é isso? Daquele período, exatamente. Aqui dentro do estado de Rondônia, a gente tem algumas patologias ou algumas doenças. Patologia, nesse sentido que a gente está falando aqui, é a doença, né? É a doença em si. Dentro da medicina vai ter uma diferença, mas assim, aqui a gente está falando de uma doença. Tem doenças que são genuinamente diagnosticadas só nessa nossa região, né? Tem algumas coisas que é mais difícil de você ver em outros estados. Por exemplo, esquistossomose. Esquistossomose não é característica daqui, do Nordeste. Então, muito raramente você vai ver uma pessoa aqui ter esquistossomose. E o que é isso? É uma doença causada por um parasita, o caramujo. Entendeu? Então, normalmente, essa patologia ela não é daqui. Ela não é dessa região, ela é do Nordeste. Mas quando aparece alguém com essa... Aí o que nós fazemos? Nós entregamos para as autoridades competentes digamos, o Semetron, que ele atua nas doenças que são infectoparasitárias, e ele vai fazer um questionamento para saber se essa pessoa esteve nessa outra região. Esteve em regiões endêmicas daquela doença, ou seja, em regiões onde essa doença tem a prevalência maior, aparecem com mais frequência. E até para ver se aqui também já não tem um foco maior, exatamente. Se só foi um caso isolado, é isso? É exatamente isso. A gente vê alguns médicos também dizerem por aqui que tem doenças tropicais. O que são doenças tropicais dentro desse contexto bem simples para as pessoas entenderem? São as doenças características de cada área, de cada região. Por exemplo, aqui a malária é muito frequente, então a malária é uma doença tropical daqui. Dessa região. Dessa região. Por exemplo, da região norte, digamos assim. E os médicos que estão aqui têm uma preparação, não é que sejam melhores ou piores, eles têm uma preparação melhor porque eles acabam vendo essa doença mais vezes e o diagnóstico fica mais rápido, é isso? Com mais frequência, exatamente. Até os próprios diagnósticos, tem pacientes que viajam para São Paulo com malária, chegam lá, morrem sem diagnóstico. Por quê? A pessoa não pesquisa de onde que o senhor veio, qual foi a região que o senhor veio. Muito simples. É uma coisa que já está dentro de uma anamnese, de uma pesquisa, de uma investigação. Era aí que eu queria chegar. As pessoas, às vezes, elas chegam ao médico, e a gente fala aí da humanização dentro da medicina. E a anamnese, gente, explica para eles o que é anamnese, por favor. A anamnese é uma investigação a respeito de toda a ficha do paciente. O senhor tem antecedentes familiares, onde foi que o senhor andou, qual é a sua idade, qual é o seu sexo... Todas essas coisas que possam nos orientar no sentido da investigação de uma patologia. E isso deveria ser feito em toda consulta, na primeira consulta com um determinado médico, isso deveria ser feito? Sim, normalmente é. E quando isso deixa de ser feito, pode prejudicar o diagnóstico? Pode sim, podem passar desapercebidas. Algumas características, principalmente essa que a gente leva para fora. Essa anamnese, essa ficha que a gente faz de início para saber as informações, também poderia ser caracterizada dentro dessa humanização médica, no tratamento com o paciente?
Sim, sim, claro. Todas as possibilidades que existem entre o médico se relacionar com o paciente, ela são de humanização. Assim como os partos hoje em dia, por exemplo, os partos hoje em dia são assistidos. O marido pode chegar do lado da esposa dele, ficar sentadinho lá, acompanhando, segurando a mão dela. Então existem já esses partos humanizados. A nossa maternidade aqui, ela já trabalha assim. Já está, inclusive, preparada para esse. Aí uma pergunta bem feminista. Esses maridos que vão lá do lado para segurar a mão dessas mulheres, eles têm essa coragem toda, a maioria desmaia ou quer ir embora desesperado? Tem uns que não têm coragem, infelizmente não tem. Aí ficam os pais, normalmente assim, a mãe que acompanha. A mãe que acompanha, é outra mulher. É. Mas não é por causa do sexo, é por causa da força mesmo, que acho que nesse momento... É porque, na verdade, é assim, um filho é uma coisa extremamente importante. Eu tive a sorte de poder participar da cesárea da minha esposa. E realmente eu já tinha feito várias cesáreas e essa cesárea foi uma cesárea muito especial. Porque quando eu fui tirar o meu neném, aí era foi o seu. Então, para eles deve ser mais ou menos da mesma forma. Porque você não sabe direito o que vai acontecer, né? Por mais que a gente viva, é uma coisa comum o nascimento de uma criança, mas cada nascimento é único, né? É único e para a pessoa não é uma coisa comum, é uma coisa muito especial. Para as pessoas daquele momento, né? Aqui assim, aquele filho é a coisa mais importante da vida da pessoa. Então ele está vendo lá nascer a coisa mais importante da vida dele. Coisa que ele vai amar, assim, imensuravelmente. Não tem como medir aquele amor que a gente tem pelo filho. É uma coisa que transcende a gente como ser humano. Também fazer um agradecimento por todas as pessoas que acessaram o Facebook, que viram os nossos programas, principalmente essa série de programas que nós fizemos a respeito dos traumas, das violências, de tentar ajudar as pessoas que passam por isso. O André vai colocar, que eu recebi ontem do Facebook, que agora já passou de 1 milhão de exibições, e eu fico muito feliz que as pessoas ajudem a gente a poder ajudar tantas outras pessoas que precisam, e eu acho que isso é fundamental. Eu acredito que a gente, para fazer as coisas, a gente não precisa estar no maior lugar, no lugar que a gente às vezes almeja. A gente está no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. Quem faz a vida da gente é a gente. E se tiver que acontecer, vai acontecer com você, independentemente de onde você esteja, que você esteja. Se for para você conseguir o que você quer, você vai conseguir. Não importa onde você está, importa que você faça com muito carinho. E parabenizar também de coração, assim, que eu fiquei muito feliz de ver a Janaína Brito aparecer em rede nacional com uma das matérias feitas aqui em Rondônia. É o Sistema Google de Comunicação pela Rede TV, chegando mais longe e levando o nosso estado de amor pelo Brasil, chamado Rondônia, de forma bonita para todo o Brasil. E não só falando das coisas ruins que acontecem no estado. Parabéns a toda a equipe que, junto com a Janaína, ficaram em rede nacional com uma entrevista completa, uma reportagem completa. Parabéns. Professora, a gente está falando da humanização. A humanização dentro das faculdades, que o senhor também é professor, a disciplina que o senhor trabalha é vinculada à ética, ao respeito. Como que é trabalhar isso com um adolescente, por exemplo? Porque é um adolescente que está chegando na faculdade. Como que é trabalhar isso com um adolescente que não tem essa história de vida, que não tem essa leitura de mundo? Às vezes nem sabe o que é, porque vem de uma família que ele nunca passou privação, ele nunca teve problema. O mais importante é conscientizar os alunos de que a arrogância, de que o comportamento hostil só o afasta das pessoas. Então, uma primeira coisa, como você falou no início, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, muito obrigado, um sorriso, são coisas que aproximam muito, são coisas que deixam, aumentam a confiança. Como você mesma falou no início, o paciente vai lá às vezes só para conversar conosco. Ele não tem problema algum. O problema dele, na verdade, é só um pouquinho de atenção que ele precisa. Então é isso, baseado nisso, dentro do Código de Ética Médica, que nós lecionamos aos nossos alunos e mostramos para eles a melhor maneira de você poder lidar com os pacientes e com os seus parentes. Mas aí a pergunta fica assim, hoje a gente está com um diretor que é o André, que fica pela manhã aqui com a gente. E aí tem uma situação que a gente verifica que
o bom dia, como eu disse, meu pensamento é esse, mas às vezes o médico que está trabalhando dentro do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele está trabalhando ali, mas a própria burocracia que envolve o governo, que envolve o sistema federal, que envolve o Ministério da Saúde, não dá a esse médico as possibilidades de que ele também fique feliz ou fique de bom humor, porque às vezes ele nem consegue atender bem o paciente, porque ele quer fazer. Mas o sistema não dá para ele. Quer fazer um exame, a máquina está quebrada. Quer dar um remédio, a farmácia está falida. Isso também não afeta o profissional, porque ele também não se sente tão acuado como o paciente? Essa é uma visão. Sim, mas eu fiz um curso de atualização em medicina interna na Universidade de Harvard. E eu estive conversando com um reitor, que foi o Dr. Chopra. E ele me falou o seguinte, que uma das coisas que ele mais gosta nos médicos brasileiros é como o brasileiro improvisa. O americano ele é muito técnico. Se ele é cirurgião de ombro, ele só aperta um parafuso, só isso. Nós é especialista de tanta coisa que deixou de ser o médico da família, deixou de ser o médico generalista. Isso. Enquanto nós brasileiros não, nós somos médicos e fazemos de tudo. Esse foi o diretor de Harvard falou isso para mim e eu fiquei realmente muito feliz por isso. Então, se eu me submeto a um regime do SUS em termos de pagamento, eu tenho que atender o máximo que eu posso. Eu tenho que fazer o máximo que eu posso. Porque quando o senhor entrou, e isso é uma coisa às vezes a gente fala, o fato do Estado não dar subsídio para que a gente trabalhe, não significa que eu tenha que atender de forma ruim. Exatamente. Mas, de alguma forma, justificaria, em alguns casos, o médico ficar frustrado quando um paciente morre, vem a óbito. Sim, sim. Um médico, por exemplo, que trabalha na área de ginecologia, de obstetrícia, ele fica lá exposto para fazer 8, 10 partos durante o dia. Aí uma das crianças vem a óbito, a culpa é dele. Mas ninguém viu o contexto também? Não, nesse caso, eu não coloco a culpa no profissional. E sim, muitas vezes, por incrível que pareça, existem mulheres ainda que não fazem pré-natal. Então já chegam já para ter o nenê e sem nenhuma consulta de pré-natal. Isso é muito importante, né? Extremamente importante para a saúde dela e para a saúde do neném, principalmente. Então chega lá, às vezes, um parto prematuro, às vezes a criança já em óbito fetal não tem vitalidade. Então a mulher tem doenças DSTs, tem doenças, digamos, infecto-contagiosas que podem ser passadas para o neném. Então são essas coisas, por isso que o pré-natal existe. E por isso ele é tão importante. Por isso que é extremamente importante. Por quê? Porque garante a saúde da mulher e a saúde da criança. Quando a gente ainda fala a respeito de toda a burocracia do sistema de saúde, a gente entra num assunto que, ao meu ver, é um desrespeito aos médicos brasileiros quando eu tenho tantas faculdades de medicina que poderiam ter aumentado as suas vagas, tantos médicos que teriam capacidade de ser melhor, se no lugar do governo ficar buscando médicos que até eles descobrirem qual é o problema do brasileiro. O brasileiro já morreu e outros não têm nem formação, porque a formação de fora, a carga horária é tão pequena que não dá conta de atender a medicina brasileira. A prova disso é que eles não fazem nem a prova do Revalida, porque eles não teriam competência para poder responder as questões, já que a nossa carga horária é maior. Quando esses médicos de fora vêm para cá, não é também uma forma de desacreditar aquilo que o senhor faz dentro de uma faculdade, tentando ensinar que ele tem que ficar dentro de sala de aula, que ele tem que estudar? Não seria um desrespeito trazer gente de fora sem a mesma capacitação para atender o povo brasileiro? Isso, para mim, é o cúmulo do desrespeito, da maledicência. Porque não existem atividades médicas aqui no Brasil sem que seja passado pelo Conselho Federal de Medicina. Não deveria existir, né? Existem como uma forma eleitoreira. As pessoas veem por outro lado, mas isso é uma forma eleitoreira. Por quê? Porque lá esses médicos, especialmente esses médicos que vieram para cá, onde eles moram, na verdade eles só recebem R$2.000 e passam R$8.000 para lá. Para o país de onde eles vêm. O país de onde eles vieram. E quando a gente fala dessa situação, como que a gente ensina para um aluno que ele tem que cumprir as suas 7.000, 9.000 horas de ensino da medicina, se vem outro com 2.400 e faz o mesmo serviço? O que eu tenho que dizer para os meus alunos o que eu digo normalmente para eles, é que um erro não justifica o outro. A gente tem que ser decente? Todo o tempo. Mas uma pergunta que eu ia falar para o senhor. O fato de ter ou não ter uma disciplina de humanização dentro da faculdade, meu entendimento, é que ele pode auxiliar.
Mas a humanização também não é um pouco do caráter, não é um pouco de cada um, de tratar bem aquele que está na sua sala? Exatamente. Isso é questão de educação doméstica. A gente aprende isso com nossos pais. Decência, respeito. Tratar o outro, né? Tratar o outro bem, entendeu? Claro, com relação ao assunto anterior, aquele que você falou, dos improvisos que nós fazemos, existe um artigo no Código de Ética Médica que limita o médico. Assim, o médico pode limitar-se a atender caso ele não tenha condições de atendimento. Existe um artigo no Código de Ética Médica. E ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Claro que não em urgência e emergência. Certo. Na urgência e emergência ele tem que se virar e fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer o que ser feito, tem que fazer o que tem que ser feito, até porque o paciente está no risco iminente de morte. E então, aí eu tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance, fora do meu alcance, para poder salvá-lo. Para poder salvá-lo. Agora, em outros casos, não. O médico pode se negar a atender. Faz um documento, tem que estar muito bem escrito, muito bem relacionado, para que nós possamos não incorrer em processos médicos, de ética médica. E essas pessoas, por exemplo, que chegam agora hoje com são vítimas que passaram, principalmente a mãe, a criança, às vezes o senhor está de plantão, o senhor tem que atender qualquer pessoa e não só a sua especialidade. É muito comum aqui em Rondônia chegar essas pessoas que são vítimas da agressão de marido, agressão de namorado, ou crianças que são agredidas pelos próprios pais? Isso é muito comum? Sim, principalmente na rede pública, Mas é o primeiro sinal de agressão, principalmente em criança, porque muitas vezes até a própria mãe, ela encobre isso. Ela esconde? Ela esconde. Então, principalmente abuso sexual, principalmente. Então, a gente chama a autoridade competente, liga para o conselho tutelar e pede que seja feita uma avaliação daquela criança. E aí essa avaliação vai ser feita e o senhor também já vai informar a justiça em relação a isso? O porquê que essa autoridade foi chamada. Gente, eu acho assim, bem legal, eu acho que eu vou pesquisar aqui, eu acho bem legal quando as pessoas, elas têm carinho pelas coisas que a gente faz, porque a gente faz aqui, sim. O doutor acordou aqui cedo, ele já acorda 4h30 da manhã para fazer os plantões dele, para fazer as visitas. Todo mundo aqui acorda cedo, mas é legal quando alguém manda uma imagem assim, é muito legal, sabe? Você vê o carinho que as pessoas têm de virem, de buscarem, de tirar fotografia do programa, de colocar, pode deixar, não precisa nem passar assim não, de passar a mensagem e dizer assim, sabe, eu estou aqui, eu estou olhando, eu estou vendo. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo e agradecendo, viu, André? Todo mundo falando aqui que a imagem está excelente na cidade, que a imagem ficou muito boa. Eles falam canal digital, eu não sei se é assim, mas é dessa forma que eles estão falando, sabem mais que eu, né? Estou entrando, é isso mesmo, né? Agradecer de coração também o Fabiano, do News Rondônia. O senhor já entrou no site do News Rondônia? Não. Então entre, é um site excelente que a gente tem aqui, que fala assim, todas as notícias que a gente tem aqui no estado, o Fabiano coloca lá em tempo real, eu acho que é muito legal. 9244-9858 é o telefone que você pode mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp e também mandar aí o que você quer ver como pauta, os assuntos que você quer conversar com a gente. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre oncologia e vem para cá para conversar com a gente o Dr. Marcos Belo, que trabalha ali no Barretinho. Também parabenizar aquelas meninas que trabalham no Barretinho, doutor. Aquilo que o senhor falou de humanização de bom dia. Elas chega aquele monte de paciente que já está sofrendo, porque é uma doença que maltrata, né? E elas dão bom dia, elas fazem bingo, elas brincam, isso ajuda também na autoestima do paciente. Mas assim, melhora a qualidade de vida, não melhora? Melhora. E essas enfermeiras, elas são fundamentais na medicina, não são? Elas são extremamente importantes. Nós médicos, se nós soubéssemos bem aproveitar durante o nosso aprendizado, as enfermeiras são pessoas maravilhosas que nos ensinam muitas coisas, pelas próprias experiências que elas já tiveram durante a vida. Porque são elas quem ficam lá mesmo, na ponta, ali que acompanham o sofrimento diário. Dia que o médico chega para poder fazer o diagnóstico, medicar. Mas é ela quem acompanha o quadro mesmo, né? Diariamente ela está com o paciente, digamos assim, durante o seu plantão 24 horas por dia. E nós, ela está lá sempre do lado, ouvindo as queixas, ouvindo todas as nuances das patologias, né, das doenças. A gente estava falando a respeito desses traumas, dessas violências. Tem algum sinal característico que o senhor poderia ajudar, por exemplo, assim, as mães que têm o filho sendo abusado sexualmente, ou a filha, porque a gente acredita que não, mas os meninos
são mais vítimas da pedofilia do que as meninas. E todas as entrevistas que nós fizemos até agora têm constatado nos estudos que é dessa forma. Os dois são agredidos, mas o menino dentro da pedofilia é mais e a menina ela é mais vítima dos abusos sexuais. Tem algum sinal característico que a gente pudesse identificar uma criança a respeito dela estar sendo molestada, dela estar sendo vitimizada? Normalmente a mudança de comportamento, ela é fundamental. E o que a mãe poderia entender como mudança de comportamento? Por que essa criança está tão afastada? Por que esta criança está tão chorosa? Ela passa a ser agressiva também ou não? Pode sim, porque muitas vezes, como em alguns casos, como falamos anteriormente, as mães às vezes são cúmplices dos maridos. E é uma coisa que as pessoas não querem acreditar, mas tem muito pai que abusa sexualmente das filhas, né? Tem pai, padrasto, tem muito. Namorado mesmo. das mães. Também. Então, elas preferem acreditar neles do que nas crianças em si. Então, isso, deixar, por exemplo, uma criança com uma pessoa que não conhece em casa. Aquelas pessoas que você contrata para ficar ali 1, 2, 3 dias e você nunca viu. Exatamente. Ou mesmo uma pessoa que ela acha que é amigo da família, de repente isso aí é uma coisa que não é muito boa. É observar o comportamento da criança. Não generalizar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, falou que todo mundo. Não é todo mundo, mas a gente tem que entender que algumas pessoas, elas têm essa característica. Dá para chamar isso de doença, doutor? Sim, pedofilia é uma doença. Só porque as pessoas falam assim, eu acho que é uma tremenda de uma safadeza, de uma sem vergonhice, o cara tem que ser morto. Em regra, pelo que eu ouvi das entrevistas que eu fiz, as pessoas que são os molestadores, os que aliciam, eles também tiveram um histórico na vida deles, em algum momento, alguns deles. Isso também procede? Sim, mas normalmente assim não. Assim, é da índole. Tem pessoas que têm esse mau caratismo, sabe assim, de desrespeito. É como se aquilo fosse uma coisa natural. Hoje em dia nós temos visto o quê? Um narcisismo às avessas. Se dá valor a quem não tem. Como que isso funciona? Antigamente digamos assim, era orgulho do pai dizer que, olha, meu filho estuda, meu filho faz isso. Hoje em dia parece que as coisas inverteram. Então, meu filho tira vantagem de tudo. Ele ganha isso, ganha aquilo. Isso para ele é como se fosse um mérito. Inverte-se o valor daquilo que é conduta moral e dá-se valor à pessoa que age contra aquilo que está como norma dentro da sociedade? Tanto que dentro de uma universidade, por exemplo, quando o professor dá um 0 no aluno porque ele estava colando, os pais vão lá na faculdade para reclamar do professor. Um exemplo clássico dessa inversão de valores é o que, infelizmente, nossa presidente está fazendo com o governo lá não sei se Tailândia. Onde aconteceu o fato do brasileiro ser morto por tráfico de entorpecentes. Exatamente. Da Indonésia. Da Indonésia, desculpa, Obrigada, da Indonésia, André. Exatamente, da Indonésia. Muito obrigado. Se não fosse a minha voz do além, gente, voz do além é tudo, né? Eu adoro isso, eu quero um desse lá na faculdade para mim. Diga. Desculpa, a Indonésia sim. Então você vê, por exemplo, uma presidente diz assim, ela colocou em jogo toda uma diplomacia de um país em decorrência de um bandido que estava traficando. Não se trata de nacionalidade ali, trata-se de um traficante. Porque quando ele foi para lá, não adianta dizer que o traficante não sabe qual que é a lei do país, porque ele está entrando com o produto do tráfico. Então ele sabia o que poderia, quando ele comprou o risco, claro, né? E depois tem uma coisa, tráfico de drogas internacionalmente ele é uma coisa errada. Independente se lá ou se aqui as pessoas apostam na impunidade. E por isso que continua tanto. Por isso que continua. Se talvez aqui nós tivéssemos uma lei que fosse tão efetiva quanto aquela lá, provavelmente nós iríamos acabar com isso, ou pelo menos tentar extinguir de uma maneira, de uma vez por todas. Então, é uma inversão de valores. Não, porque é brasileiro, coitadinho, papai, não. Ele descumpriu uma lei. E no direito, uma vez publicada uma lei, ninguém pode alegar o desconhecimento dela. Não, no Brasil eles dizem, a gente diz que o Diário Oficial ele é lido todos os dias por todos os brasileiros. Bom, o nosso programa é muito rápido, já está acabando, eu só queria, assim, o senhor tem um minuto para o senhor falar assim, para as pessoas, para os seus alunos, para as pessoas que o senhor gosta, o que o senhor deixa de mensagem a respeito do que está acontecendo hoje,
do caráter. O que as pessoas têm que fazer para poder ajudar os outros e ser melhor? Bem, no caso específico da medicina, seja uma pessoa humilde, estude muito, estudem. Se você tem conhecimento, você tem um mundo na sua cabeça, você tem o mundo inteiro. Você vai em lugares que ninguém nunca foi. Conhecimento é a chave de tudo. Se vocês puderem dar educação para os seus filhos, façam isso da melhor maneira possível. Se preocupem com isso, porque é através dessa educação que nós vamos ter um futuro melhor. Bom, obrigada, muito obrigada de coração. Disponha. E agradecer a Ju Freitas, que também manda meus vestidos. Muito obrigada, são lindos, maravilhosos. Depois eu coloco as fotografias lá no Facebook para que você também possa ver. Aquela loja linda, azul, cheia de borboleta, que fica na Calama, ali perto do shopping. O endereço está no vídeo, eu não consigo ler porque a idade não me permite, mas você que está aí, você consegue ler. Né? A nossa geradora de caracteres é a Rose, muito obrigada, Rose. O nosso áudio fica por conta do Hélio, os nossos câmeras são o Vavá, o Ender, a nossa diretora. Aqui, o nosso diretor é o André, a nossa produtora é a Jéssica. E a você, assim, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu carinho. Ao Lubiano, ao Solano, que estão à frente da direção dessa instituição, muitíssimo obrigada pela oportunidade de poder levar o nosso estado de amor pelo Brasil, chamado Rondônia, para esse Brasil tão grande que às vezes não nos conhece, mas que quando passa a conhecer, passa a ter por nós o mesmo carinho, o mesmo respeito e a mesma vontade de conhecer que nós também temos de todos os outros estados desse lugar tão lindo chamado Brasil. A gente vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 7 horas da manhã. E a partir do meio-dia você fica ligado que o programa está aí pelo YouTube, pelo www.sgc.com.br e www.newsrondonia.com.br. A partir da semana que vem a gente tem muita novidade aqui no programa, inclusive quadros que vão ser fora do nosso estúdio. Muitíssimo obrigada mesmo de coração.